Louvado seja o nome do Senhor. Essa é uma semana especial no nosso calendário, não só por conta dos muitos feriados, mas o feriado ele proporciona para a gente, como intenção inicial, da gente ter um tempo mais aquietado, com menos atividades, e que proporcione para a gente também um tempo maior de reflexão, de meditação nas coisas para os quais o feriado tem a intenção de apontar. E essa semana, como toda a Páscoa, conforme havia falado, foi uma semana de bastante reflexão também para mim. Algumas coisas aconteceram nas nossas vidas enquanto missionários em épocas de Páscoa. E todo ano, quando aproxima-se então essa data da Páscoa, é um tempo que a gente vai se aprofundando na meditação a respeito de como foi significativo e importante para a gente a morte e a ressurreição do nosso Senhor. Nós louvamos a Deus porque nós adoramos aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou, aquele que não apenas venceu a morte, mas que compartilha com a gente dessa vitória. Ele tendo nos alcançado, ele compartilha com a gente. Nós temos feito a exposição do livro de Atos, e o versículo 8 do capítulo 1 de Atos nos diz que o Senhor Jesus chegou para os discípulos e disse: vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E esse poder é o poder da ressurreição que é dado aos seus filhos, aos salvos, aos crentes no Senhor Jesus. E nós temos essa maravilha, esse poder, esse deslumbramento diante dessa grande notícia. E como acontece todos os anos, eu sempre fico olhando e lendo e relendo cada evangelho, pensando: Deus, que texto, qual evangelho eu vou escolher para expor esse ano a respeito do texto da Páscoa? É sempre um desafio. Cada autor bíblico tem uma ênfase, um detalhe diferente que é colocado ali, não porque os textos vão entrar em choque, em contradição, pelo contrário, isso ainda mais reforça que são autores que têm a inspiração divina e também têm o seu caráter humano ali, o seu estilo. Então cada um percebe e ressalta um detalhe. Isso é a maravilha da inspiração bíblica. Como Deus, ele não tomou os autores bíblicos como num transe, eles psicografaram, mas eles escreveram inspirados por Deus. E cada um dos autores dá uma ênfase, um detalhamento diferente para o evento que aparece relatado tanto em Mateus, quanto Marcos, em Lucas e também em João. E esse ano nós vamos abrir a palavra do Senhor mais uma vez, já abrimos nessa manhã em Lucas, e vamos ler ali a partir do capítulo 24. Você pode deixar sua Bíblia aberta. Eu quero mais uma vez apelar. Se você ainda não tem uma Bíblia de papel, tenha. É uma experiência enriquecedora. Eu me lembro que nós éramos ovelhas de um pastor chamado Reverendo Guilhermino Cunha, ali na primeira igreja presbiteriana do Rio, e ele falava que era muito doce aos ouvidos dele o ouvir do farfalhar das folhas dos crentes abrindo a palavra. Não é pecado você ler no seu celular. Não tem nada de errado necessariamente, mas você perde em não ler no livro físico. E eu quero encorajar você a ter um livro físico. Lucas capítulo 24, versículo 1, a palavra de Deus nos diz: mas no primeiro dia da semana, à alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Vamos segurar a leitura aqui no versículo 6 e nos lembrar que nós temos como um documento tão importante da igreja, não apenas da igreja presbiteriana, mas da igreja cristã, o credo apostólico,
um resumo da nossa teologia. E no credo apostólico nós lemos: eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. E o credo apostólico é essa teologia bíblica que pega desde lá do começo. É um resumão da história bíblica e aponta para a gente o que nós cremos. Então, assim como eu creio que Deus criou os céus e a terra, eu também creio que Cristo ressuscitou. E é isso que diz o credo apostólico. E crer nessas duas coisas, de que Deus é o Deus Criador, que criou todas as coisas, e que Jesus ressuscitou, isso ancora de forma firme a nossa fé. Nós não somos frutos do acaso, você não é fruto de um acidente, de uma complicação do destino, mas você é resultado e da intenção do Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Mas tendo Deus criado o céu e a terra, e tendo criado também o ser humano, colocou-o no jardim e disse: vocês podem comer de todas as frutas, de todas as árvores, e sublinhem essa palavra comer, e guardem ela aí, porque ela vai ser importante na nossa exposição. Aproveitem, comam, façam isso que vocês fazem diariamente, e tenham alegria nessa atividade cotidiana, mas tão especial quando feita em obediência e na presença do nosso Deus. Deus colocou Adão e Eva ali e disse: aproveitem de todas as árvores, não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o homem endureceu o seu coração e desobedeceu a Deus. E com isso, o pecado entrou na história da humanidade. E com o pecado entrou a morte, e com a morte o sofrimento, as lágrimas, as dores, e nós experimentamos as consequências e a herança desse pecado até o dia de hoje. A tristeza, o sofrimento, a angústia, as preocupações que nós temos nesse dia de hoje, em 2025, na tua casa, na tua saúde, na tua família, nos teus relacionamentos, estão originados nesse pecado, nessa desobediência, e nós herdamos isso. E como filhos de Adão, nós temos essa herança do pecado. E por isso nós sofremos. Mas Deus não desistiu. Deus não abandonou o homem à sua própria sorte. Mas a aliança que ele havia feito com o homem lá no Jardim do Éden, falou: olha, nesse templo que é o jardim, adorem a mim, vivam em obediência. Ele não abandonou. E ali já no capítulo 3, quando é registrada a queda, Deus fala: olha, eu vou mandar um descendente, esse descendente, ele vai consertar, ele vai acertar esse problema, essa queda, isso que aconteceu e que o plano que era de Deus de ter uma comunhão perfeita, que foi estragado por causa do pecado, o meu descendente, ele vai restaurar isso. E então a história da humanidade, ela vai caminhando, e em Gênesis 12 nós lemos ali Deus falando para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos seus pais e vá para a terra que eu te mostrarei. E dali ele diz: eu vou fazer de você um povo e vocês vão ser uma bênção para os outros povos. E esse anúncio do Messias, do Salvador, daquele que vai fazer um concerto, vocês serão esses primeiros porta-vozes desta maravilhosa mensagem. E então o povo segue ali e Abraão sai daquele lugar, depois ele tem um filho, Isaac, Jacó, e as gerações vão passando até que eles chegam num tempo em que uma grande fome vem sobre aquelas terras naquele tempo. Mas Deus tinha um plano para o seu povo. E aquela grande fome vem trazer tribulação. Mas havia um homem chamado José, ele tinha sido vendido pelos seus irmãos, e foi parar no Egito, e ele ficou na prisão algum tempo. Depois Deus o exaltou a segundo ali no Egito, e ele foi um grande administrador. E naquele tempo de grande seca, sofrimento, carestia, Deus levantou José como aquele administrador. E então aquele restinho do povo que estava longe chega até o Egito, e Deus mantém a aliança dele, e José, como esse mediador imperfeito, acolhe, e o povo vai morar no Egito. E começa ali a ser abençoado por Deus, e então eles começam a se multiplicar e a crescer naquele local.
O faraó então olha e fala assim: eles estão crescendo demais. Vamos mandar matar todos os meninos, os homens, os menininhos que nascerem, vamos mandar matar. E Deus recolhe ali, guarda Moisés e fala: não, esse é o mediador que vai conduzir o povo. José já havia morrido e o novo faraó, ele já não conhecia a história de José, e Deus levanta Moisés como novo mediador, aquele que ia levar o povo para fora daquele ambiente da escravidão. Acompanha a linha do tempo. E então, Moisés vai até Faraó e diz: Deus falou para a gente sair daqui, ir para o deserto e adorar Ele. Ele falou: não, você não vai fazer isso. E então Deus manda 1, 2, 3, nós conhecemos a história, até a 10ª praga. E na 10ª praga, Deus fala: olha, todos os primogênitos vão morrer aqui na terra do Egito. Mas há um povo que será livrado. Mas esse povo, ele vai ter que sacrificar um cordeiro, porque alguém tem que morrer naquela casa. E eles já apontavam então para aquele cordeiro, esperando aquele cordeiro perfeito da parte de Deus, que, tendo sido profetizado em Gênesis, no capítulo 3, ia definitivamente consertar o relacionamento do homem com Deus. Então, naquela última 10ª praga, em que os primogênitos morreriam, o povo de Deus é orientado: sacrifiquem um cordeiro perfeito, peguem o sangue desse cordeiro e passem nos umbrais da porta. Quando o anjo vingador vier e encontrar aquele sangue, aquela marca, ele vai passar direto, e na casa do povo de Deus não haverá outra morte, porque já havia acontecido uma primeira morte. Alguém pagou por aqueles pecadores ali, e foi aquele cordeiro, representando o Messias que viria, apontando, simbolizando o perfeito Cordeiro de Deus que viria. E então o povo de Deus depois daquela noite libertado, vai para o deserto, peregrina no deserto, e ao longo do tempo eles vão aguardando, através dos rituais e sacrifícios, aquele Messias perfeito. Esse Messias perfeito então chega e nasce ali na vila de Belém, em Nazaré, o Jesus de Nazaré, o Jesus Cristo, o Messias esperado e prometido. E então nós estamos agora já no ano do nosso calendário, próximo ali ao ano 0, o nascimento de Jesus. E então esse Jesus que nasce ali, é retirado também do Egito, que é o Cordeiro perfeito de Deus. Ele começa a ensinar aos seus 30 anos na Galileia. E ensina ali e traz, arrebanhando de volta aquele seu povo, e diz: olha, o reino de Deus que era anunciado, que estava próximo, finalmente ele chegou. Mas ele é preso, porque ele é acusado como se fosse um baderneiro, e aquele que estava fazendo bagunça ali no Império Romano e fazendo com que a ordem fosse desfeita. E ele então é crucificado pelo Império Romano. Mas havia nessa providência a intenção de Deus, ainda que o Império Romano o tenha colocado numa cruz, Deus o tinha conduzido para aquele local, porque, segundo o que nos foi profetizado em Gênesis 3, aquele que consertaria a quebra da aliança, ele seria crucificado. E é por isso que na última ceia, quando eles comem juntos, ele fala: esse é o sangue da nova e eterna e definitiva aliança. Nem outro sacrifício precisará ser feito. Então na cruz ele é morto. Os seus discípulos que haviam sido reunidos ficam como que estupefatos com aquela situação. E agora? O que vai acontecer? Para onde é que a gente vai? Mas ele havia falado: depois de 3 dias eu vou voltar. E então, a sexta-feira à noite, há um grande terremoto. Naquela tarde, o tempo e fica tudo escuro, tal qual naquela noite em que aqueles judeus estavam saindo do Egito. E ali de novo, o temor, o medo, a perplexidade toma conta do coração deles naquela sexta-feira sombria. O sábado passa e no sábado o judeu não fazia nenhum trabalho. Domingo, então, pela manhã, eles vão ao túmulo que havia sido selado com uma grande pedra. E essa pedra, recebendo um selo do Império Romano, ela é removida depois de um terremoto por um anjo.
As mulheres então chegam até aquele local no domingo bem cedo pela manhã, um domingo como hoje. E ao chegarem lá, elas veem esse Cristo, elas veem o túmulo vazio e alguém se aproxima delas. O credo apostólico segue dizendo: eu creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria e padeceu sob Pôncio Pilatos. É um grande resumo de toda essa história. Foi crucificado, morto, sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia. Esse importantíssimo documento da igreja diz: ele ressuscitou. E nós subscrevemos, nós concordamos, nós dizemos, nós confirmamos isso, nós cremos nisso. Ele ressuscitou, subiu aos céus, está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Termino dizendo: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados e na ressurreição dos corpos e na vida eterna. A ressurreição de Jesus aponta para a nossa ressurreição. Nós morreremos, mas seremos ressuscitados e com Ele permaneceremos vivos. É isso que nos anuncia o domingo pela manhã, a ressurreição. Mas essa é uma grande história, uma sequência de eventos e de relatos. Mas o que isso tem a ver com a minha e com a sua vida no dia de hoje, na sua segunda-feira, amanhã, quando você de novo vai ter que lidar com seus problemas. De novo você vai ter que encontrar com aquelas pessoas que têm feito mal para você. Novamente você tem que voltar para fazer aquele tratamento de novo. De novo você vai precisar se deparar com aquelas situações da vida que fazem mal, que trazem sofrimento para você. Meu irmão, isso tem tudo a ver, porque nós não precisamos lidar com todas as situações de sofrimento da vida, com o nosso próprio coração. Não precisamos mais lidar com isso sozinhos. O Senhor está conosco e o poder da ressurreição está à nossa disposição. Filipenses capítulo 3, versículo 10, o apóstolo Paulo, ele resume a intenção dele, ele diz: o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, o poder da ressurreição, se você é crente mesmo, filho de Deus, salvo, se você não tem dúvida disso, não só está disponível, mas tem operado na sua vida. O mesmo poder que tirou Jesus daquele túmulo, que o trouxe de volta à vida ao terceiro dia, é o mesmo que opera e continua operando em nossas vidas. É o que nos justificou, é o que nos despertou da nossa condição de mortos espirituais e nos trouxe para a vida. Agora nós entendemos. E sublinha a palavra agora. Porque a perplexidade, o deslumbramento, olhar para essa realidade de forma assombrada, surpreso, é o que marca esse texto. Tanto em Mateus, quanto em Marcos, Lucas e também em João, o deslumbramento. O pastor já falecido, Eugene Peterson, ele escreveu um livro chamado Ressurreição, e ele vai analisar cada um dos textos, e um capítulo ele dedica exclusivamente a falar sobre esse deslumbramento. E é algo que nós vemos de forma muito marcada. Aquelas mulheres, diz o versículo 4, aconteceu que elas ficaram perplexas a respeito daquilo. Versículo 5 diz que elas estavam com muito medo. E essa é uma realidade, um sentimento que aparece e é marcado e bem marcado em todos os evangelhos. Mas aqueles que estavam ali disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Lembre-se do que ele falou para vocês estando ainda na Galileia. Lembrem-se da palavra dele. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus. Versículo 9, Lucas 24. E voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles.
Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Versículo 11. Mas para eles, tais palavras pareciam um delírio. Não, vocês entenderam errado. Vocês viram errado. Vocês estão confusas. Vocês estão tão surpresas com o que aconteceu que vocês estão delirando, pensaram eles. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Versículo 12. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e, abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais, e retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. E não, nós não vamos ler os outros relatos dos outros evangelhos, porque o tempo não permitiria isso, mas fato é que nós lemos expressões como foram tomados de medo, ficaram atemorizados, de assombro. A ressurreição gera, promove, causa em cada um dos salvos, dos crentes, deslumbramento. As notícias a respeito de que a ressurreição ia acontecer não foram suficientes para preparar nem as mulheres, nem os discípulos para lidar com aquela situação. A experiência de chegar até ali e ver o túmulo vazio também não foi suficiente para prepará-los, porque é isso que o poder da ressurreição faz com cada um de nós. Ele é avassalador, e por mais que nós tenhamos um esforço intelectual, racional, para tentar entender isso, no final das contas, essa notícia nos devasta em nossa compreensão. É mais do que a gente pode dar conta. E se você é crente de verdade, você tem essa experiência de dizer: Deus, como pode um amor tão grande se entregar por mim e vencer a morte e compartilhar desse poder com a minha vida? E não se engane, meu irmão, talvez você venha vivendo vida de sofrimento, de tristeza, de dores, de lutas, mas se você é filho de Deus de verdade, filha de Deus de verdade, você tem uma esperança, a esperança de que na consumação dos séculos, toda lágrima será enxugada, toda dor, todo sofrimento, ele será extinto. E esse deslumbramento, essa surpresa, esse maravilhamento é tão grande que nós consideramos todo o resto como perda, como disse o apóstolo Paulo. Todo mais não pode ser comparado com essa glória, com essa alegria de conhecer a Cristo e o poder da ressurreição. E é por isso, meus irmãos, que nós precisamos olhar para as nossas próprias listas de oração e falar: Deus, eu acho que ainda conheço pouco a respeito do Senhor, porque eu ainda acredito que eu posso pedir e receber alguma coisa que seja melhor do que o Senhor nas nossas vidas, e não há nada que você possa imaginar, que você possa querer receber, que seja melhor do que o Senhor. E esse é o poder da ressurreição na vida dos crentes, daqueles que foram alcançados, deslumbrados, tentando entender, experimentando aquilo que as palavras não dão conta de explicar. E meus irmãos, muitas vezes, como pregador da palavra de Deus, eu me sinto esmagado por essa realidade, porque eu falo: Deus, eu sei que eu estou sentindo, eu estou entendendo a tua palavra, mas é impossível para a linguagem humana, qualquer que seja o idioma, qualquer que seja a capacidade de retórica de algum pregador, de dar conta de explicar exatamente do que se trata. Mas quem é crente, quem é salvo, quem é filho, sabe exatamente do que a gente está falando. As palavras não dão conta de explicar. Pastor, eu nunca senti isso. Eu acho interessante, eu acho bonito, é agradável, é acolhedor, eu gosto do café, eu gosto das pessoas, mas eu quero dizer que se há um incômodo, há um despertar, há um interesse, tenha certeza, é Deus te atraindo para uma intimidade cada vez maior, e nesse processo de santificação, para que você se apaixone e se renda cada vez mais ao Senhor, e tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que te afasta do Senhor, seja lançado por terra, seja dissolvido pelo amor dEle, e você possa experimentar e desfrutar desse deslumbramento, da gente se sentir desnorteado. E tudo que eu tenho na vida passa a ter um significado diferente. É recalibrado, é colocado em perspectiva
a partir dessa experiência de ter sido salvo por Deus. Assim, tanto aquelas mulheres quanto os discípulos experimentaram desse deslumbramento. Outros personagens, os guardas, diz a palavra de Deus, que também tiveram um sentimento de medo. E eles ficaram no chão, desmaiados, como se estivessem mortos. E ao olhar para a cena da ressurreição, nós precisamos olhar e falar: quem somos nós? Admirados, não dando conta de explicar aquilo que nós temos visto, ouvido e experimentado? Ou nós nos sentimos como mortos? E aqueles que falam assim: eu só tenho medo, porque eu sei que a condenação virá. Porque fato é que todos, em toda história, precisarão se prostrar. Alguns para a salvação e outros para a condenação. O texto segue, versículo 13 do capítulo 24. A palavra de Deus nos diz: naquele mesmo dia, eu nunca tinha reparado que era no mesmo dia, os discípulos no caminho de Emaús. Não sei se você já tinha reparado isso, mas foi no dia que Jesus ressuscitou. A passagem no caminho de Emaús acontece no domingo da ressurreição. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para a aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Meus irmãos, nós falamos sobre isso hoje na escola bíblica dominical. Um grupo falou, eu não vou lembrar qual grupo, mas ele falou: é Deus quem chega até a gente, né? É isso mesmo. É o Senhor Jesus que se aproxima da gente, que sabe que a gente não dá conta de se aproximar dele, de buscar a ele. A palavra de Deus: não há nenhum sequer que busque a Deus, que faça o que é certo, se ele não nos alcançar. E isso precisa me humilhar e dizer: Deus, por que eu me gabo tanto de achar que eu sou melhor do que os outros? Se eu sou um pecador totalmente depravado, e se não fosse a tua presença, a tua graça e a tua iniciativa em se aproximar de mim, jamais conheceria ao Senhor. E aqueles 2 discípulos, enquanto conversavam naquela longa caminhada que deve ter demorado aí 2 a 3 horas, chega diante deles alguém que inicialmente é um estranho para eles. E enquanto conversavam e discutiam, versículo 15, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. E muitas vezes, meus irmãos, é exatamente isso que acontece com a gente. Os nossos olhos fechados, o Senhor se aproximando da gente, as portas fechadas, a dor, o sofrimento, a decepção. E você pensa, e você fala, e você sente, você diz: Deus esqueceu de mim. Não! Ele está justamente nesse momento se aproximando mais de você. Se você é crente, se você tem uma história com Jesus de verdade, você sabe que os momentos em que a gente esteve mais perto do nosso Senhor, mais ligado aos pés dele, foram nos momentos de dificuldade. Por que você está abatido? Confia, ele se aproximou de você. Talvez seus olhos ainda estejam fechados. Então ele pergunta, versículo 17, o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos, as notícias não eram boas. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? E ele perguntou: do que se trata? Fala mais para mim. É o que Jesus fala com a gente. Por que você está angustiado? Fala com ele, ora, abre o coração, rasga a tua alma diante dele e fala o que está no teu coração para ele. Então eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta. Estamos no versículo 19. Poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificavam. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Nós tínhamos a expectativa de que ele ia resolver as coisas desse mundo, e às vezes é isso que nós temos de expectativa. Eu achei que quando eu conhecesse Jesus, os meus problemas iam acabar,
eu não ia ter mais doença, eu não ia ter mais sofrimento. E muitas vezes essa é a nossa expectativa e o nosso olhar. Agora que eu conheço Jesus, agora a vida mansa é férias. E muitas vezes o nosso olhar é igual o dos discípulos. Agora as coisas vão dar certo, eu estou servindo a Deus, eu estou levando a minha vida direitinho. Agora sim, tranquilidade. Ele vai redimir Israel, Ele vai consertar as coisas, Ele vai vencer aqueles que nos oprimiram. Não, Jesus não veio para isso. Jesus veio para salvar a gente do pecado e nos colocar de novo na aliança com Deus. Versículo 21 segue dizendo: mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Versículo 22. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, nos deixaram perplexos, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Meus irmãos, nós somos os discípulos de Emaús, demorados a crer. E essa expressão, demorados a crer, essa expressão que envolve esse campo semântico, esse assunto da fé, vai aparecer na última cena de Jesus também, ali antes dele subir aos céus, da palavra de Deus em Mateus, no capítulo 28, que alguns creram e outros duvidaram. Eles já tinham visto Jesus ressuscitado, aparecendo, sumindo, já tinham visto as marcas dos cravos, mas continuavam duvidando, como eu e você, demorados para crer, meninos, imaturos, melindrosos, recebem uma crítica, já ficam chateados, aborrecidos. Alguém faz alguma coisa para você, demora a perdoar, não abre o coração, não entende que você já foi perdoado, demorados a crer, insensatos. Mas o Senhor Jesus amorosamente continua caminhando com eles. Estamos no versículo 26. Não é verdade que o Cristo, o Messias esperado, ele tinha que sofrer e entrar na sua glória? E então, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. Depois daquela longa caminhada, 2 a 3 horas, 10 quilômetros, terem escutado um grande seminário de teologia bíblica ali, Jesus lembrando de cada uma das cenas do Antigo Testamento, falando sobre Moisés, sobre os profetas, sobre os ritos, dizendo: olha, todos disseram que esse dia ia chegar. E aquela palavra sendo ministrada pelo próprio Jesus à mente, ao coração deles, chega a esse ponto, em que a noite vem chegando, o dia todo já havia passado. E Jesus faz menção de passar e os discípulos dizem: fica, Senhor, já se faz tarde, fica aqui com a gente. Eles não sabiam que era Jesus ainda. E então Jesus entra para ficar com eles. E o versículo 30 tem a virada de chave que acontece na minha e na sua vida. Aquele que parecia apenas um convidado, aquele que às vezes a gente até fala que eu aceito a vinda dele, eu recebo a ele, na verdade ele é e sempre foi o grande anfitrião da coisa. É ele quem nos recebe. Lembrem, Jesus está aqui como um convidado daquela casa. Mas no versículo 30 nós lemos: e aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão. Eles estavam ali assentados ao redor da mesa, e Jesus pega o pão, o abençoou, partiu e deu a eles. Isso lembra vocês de alguma coisa? Já viram essa cena? Jesus
Pegando o pão, abençoando, partindo e dando a eles? Será que a gente não lembra da ceia do Senhor e que Ele havia falado, toda vez que vocês fizerem isso, façam em memória de mim? Aquele que era só um convidado na tua vida, ele passa a ser um anfitrião e aquele que te chama para sentar à mesa com Ele. E lembre que eu falei no começo da exposição, para a gente guardar a palavra comer? De novo, essa teologia bíblica do sentar-se ao redor da mesa e comer com Ele aparece aqui. O Senhor falou lá, olha, comam de todos os frutos da árvore. Lá no Egito, quando eles estavam como escravos, qual que é o ato que eles fazem antes deles serem libertos? Comer aquele cordeiro. E aqui então, no Novo Testamento, o último ato de Jesus antes de ser crucificado é comer com eles. E ele se revela justamente nesse ato de comerem juntos. E os irmãos que têm acompanhado a exposição do livro de Atos, lembram que muitas vezes aparece isso. Os discípulos comiam junto. Crente com crente, andando em comunhão, o povo de Deus, porque Deus se revela nessas coisas simples, ordinárias, comuns do dia a dia, como o alimento. Ali Jesus torna aquilo que é comum e ordinário em extraordinário, por causa da presença dele. Ele fala, toda vez que vocês se reunirem, façam isso em meu nome. Ele pega o pão, ele abre o pão, ele abençoa, ele distribui. E quando nós sentamos ao redor da mesa, nós nos lembramos que somos todos a humanidade. Somos homens e mulheres que precisam da graça de Deus. Que você pode até se dedicar a um tempo de jejum, se consagrar por algum propósito, algum objetivo que você tem, mas haverá um dia em que você vai precisar comer de novo e lembrar, eu sou ser humano. E quando nós comemos, nós precisamos nos lembrar, alguma coisa morreu para me alimentar. Quando nós comemos o pão, o trigo que era vivo, precisou morrer para me alimentar. E nós nos lembramos de que o Senhor, o pão da vida, nos é servido diariamente. E nesse poder da ressurreição, que vai se apresentando, que vai se manifestando diariamente nas nossas vidas, ele se manifesta aqui na cidade de Emaús. Tem um louvor do Grupo Morada que eu gosto muito, que diz, e ao partir do pão, os nossos corações se abrem e reconhecemos quem tu és. Quando a gente parte o pão, quando a gente agradece ao Senhor e fala, Deus, obrigado, o Senhor tem sustentado a minha vida. A gente reconhece a nossa humanidade, a nossa necessidade do constante suprimento da presença dEle. E a gente lembra que esse é um momento de intimidade e de proximidade. Jesus se manifestou várias vezes para multidões, mas nós vemos o poder da ressurreição acontecendo muito mais de forma recorrente e profunda na vida dos seus discípulos, na intimidade de uma refeição. Os congressos, os grandes encontros são maravilhosos, mas o Senhor quer te chamar diariamente para o tempo devocional, para partir o pão com você, para se revelar para você, para que seu coração seja ministrado, para que seus pecados sejam perdoados. Esse é o Senhor que nos alcança. E quando nós vamos depois para o livro de João, quando o Senhor Jesus, ele chega ali no Mar da Galileia, os discípulos haviam chegado ali para a Galileia, obedecendo o que ele tinha falado, eles estavam ali, havendo eles pescado a noite inteira, não pegaram nada. Jesus chega à beira do mar ali e fala, olha, joguem a rede do outro lado. E quando eles percebem que é Jesus, eles chegam para ali, e o que tem ali na beira do mar? Um peixinho pronto para eles comerem junto. O poder da ressurreição diz para a gente, coma e desfrute da presença do Senhor. Ele nos tem alcançado. Mateus capítulo 28, e com essa última leitura nós vamos encerrar essa exposição de hoje. Quando o Senhor Jesus então
fala para os seus discípulos que permaneçam ali. Ele sobe ao monte, capítulo 28, e é o último texto do Evangelho de Mateus, no versículo 16. Mateus 28, 16, os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram. Mas alguns duvidaram. De novo, demorados para crer. Mas Jesus, aproximando-se deles, é intencional o texto bíblico em dizer que Jesus se aproxima da gente. E essa é a única esperança do pregador. Essa é a única esperança daquele que fala da palavra de Deus. Porque se a minha esperança fosse em convencer o seu coração, a minha retórica, a minha capacidade de falar sem gaguejar, sem trocar as palavras, sem esquecer, estaria perdido eu e qualquer pregador. Mas é porque é um Deus que se aproxima da gente, daqueles que rapidamente se prostram e adoram, mas daqueles que ainda duvidam, como eu e você. Ele se aproxima e ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, todo poder. Vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que os tenho ordenado, e eis que estou com vocês todos os dias, até o final dos tempos. Das últimas falas de Jesus é: eu vou estar com vocês. E o poder da ressurreição, a minha autoridade derramada pelo Espírito Santo em vocês, continuamente permanecerá sobre a vida de vocês. Se a gente vive num mundo que aponta para a gente tanta desesperança, sofrimento, vontade de desistir, confusão no coração, na mente, relacionamentos que a gente não dá jeito, situações que a gente entrou e que a gente se enrolou no meio, lágrimas que a gente derrama no secreto e tantos desafios, a gente pode ter certeza, o poder da ressurreição, a presença dele continua com a gente. Que nessa manhã em que nós nos lembramos da ressurreição do Senhor, a gente não esqueça, ele nos chama a todo domingo partir o pão dele com a gente. Que a santa palavra de Deus encontre em nós morada e produza em nós vida que glorifique a ele, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor? Deus amado, louvado seja o teu nome. Aquele domingo da ressurreição mudou a história. A morte não pôde prender e reter o autor da vida. Louvado seja o teu nome. Nós te agradecemos, porque é certeza para a nossa mente, o nosso coração, que esse poder da ressurreição e o teu amor nos alcançou, Deus. Aqueles discípulos chamados a sentar ao redor da mesa contigo, assim como os teus filhos nessa manhã são, Pai. Senhor, como vez ou outra eu oro aqui, eu oro novamente nessa manhã. Deus, eu mal posso falar aos ouvidos dos nossos irmãos, quanto mais ao coração. Mas eu peço, Santo Espírito de Deus, fala ao coração dos teus, Pai. Abre os olhos daqueles ainda demorados a compreender. Dá-nos, Senhor, a graça de nos maravilharmos, nos deslumbrarmos, de desfrutarmos dessa presença tão maravilhosa, que excede a nossa capacidade de explicar, que coloca a nossa vida em perspectiva, que coloca os nossos sofrimentos do tamanho que eles são, e que renova em nós a alegria e a certeza de que somos profundamente amados, eternamente amados e sustentados pela tua graça e pelo teu amor. Continua com a vida de cada um aqui, Senhor, eu te peço, com as suas famílias, com seus trabalhos, com os locais e lugares por onde eles andam, que haja certeza da presença do Senhor, do poder da tua ressurreição, promovendo vida,
onde talvez a gente encontre tanta morte. Continua cuidando do teu povo. Nós oramos assim gratos e te bendizendo. Em nome de Jesus. Amém e amém.